Sayer publicou um livro com as lições do caso BES, defende algumas ideias, nomeadamente o ataque que tem sido feito aos conglomerados mistos e também alguns dos aspectos negativos do ring fencing. José Poças Esteves é autor desse estudo, convertido em livro, apresentado ontem. É sobre ele que falamos. José Poças Esteves, olá, muito boa tarde. Muito boa tarde. No fundo, o livro chama-se As Lições do caso BES. Vamos a essas lições. O que é que destacaria? Bom, eu se tivesse que destacar alguma coisa, era exatamente a ignorância de um conceito que é estruturante e que deveria ser estruturante de uma economia como a portuguesa, que é a lógica do conceito de conglomerado misto. Eu acho que o primeiro problema começa exatamente aí. A economia portuguesa foi estruturada, a atual economia portuguesa, a que ainda temos, porque ela está a ser destruída, a atual que temos foi iniciada depois da crise de 83-85. Nós na Sayer conhecemos muito bem todo este processo porque grande parte dessa situação foi feita pelo fundador da Sayer, o professor Hernani Lopes, de boa memória de todos. E foi estruturado numa lógica de chamar os grupos económicos, estruturá-los e, para lhes criar dimensão, dar-lhes condições de dimensão. E essa figura, numa economia com a dimensão pequena como a nossa, num mercado onde não existe mercado de capitais, os conglomerados mistos, portanto, grupos de empresas que têm uma componente financeira e uma componente não financeira, contornavam, no fundo, essa é uma estrutura empresarial adequada à situação da economia portuguesa. E, aliás, o livro traz alguns números interessantes, nomeadamente o financiamento pelo mercado de capitais das empresas portuguesas é de cerca de 1% e que é um valor que compara, é ridículo de comparar com os Estados Unidos. E há, de facto, muitas correntes que discutem esta lógica do conglomerado misto. E nós aceitamos os argumentos da outra parte. Agora, onde essa questão está a ser colocada é fundamentalmente em economias, por exemplo, os Estados Unidos, que é onde essa discussão começa a surgir, mas o mercado de capitais dos Estados Unidos mais de 2/3 do financiamento é feito pelo mercado de capitais. Na Europa é exatamente o oposto, menos de 1/3 é feito pelo mercado de capitais, é mais feito pela banca, bancarização. Em Portugal, não estamos a falar de 2/3, de 80% ou de 30%. Estamos a falar de menos de 1%. Portanto, este tipo para além disso, a dimensão da empresa, o facto de ter que entrar em setores da cadeia de valor diferentes, numa lógica de conglomerado, o facto de incorporarem uma vertente financeira para otimizar todo este processo sistémico, é uma figura empresarial que encaixa na economia portuguesa. E era isso que existia, foi isso que foi criado. E foi isso que não foi entendido, e foi isso que foi destruído, e acho que o grande problema, a primeira grande lição a retirar deste colapso do BES é que nem o grupo, nem a gestão do BES entendeu completamente este conceito e o geriu numa lógica de conglomerado misto que obrigava a que, por exemplo, a parte não financeira tivesse exatamente a mesma atenção que a parte financeira. Era isso que lhe ia perguntar. E o Governo e o Banco de Portugal também não entenderam que estavam perante uma situação de conglomerado misto e, portanto, de uma unidade que, ao ser separada, podia pôr em causa o todo. E foi isso que aconteceu. José Poças Esteves, no fundo, em tese, aquilo que me está a dizer é que os conglomerados mistos, em tese, e para uma realidade como a portuguesa, como modelo, funcionam porque contornam, no fundo, aquilo que é uma dificuldade e uma limitação crónica de financiamento que Portugal sempre teve. Financiamento, de produtividade, de dimensão das empresas, há vários fatores. Resolve muitos desses problemas. Mas, no caso do Grupo Espírito Santo, aquilo que acontece é que o conglomerado misto tem lá um banco que tinha as práticas de gestão reconhecidas pela CMVM como tendo um dos bons modelos de gestão e de corporate governance, mas no caso das empresas havia má gestão. Portanto, na prática... Esse é o primeiro grande falha, se podemos dizer, que provocou o colapso. É que o próprio grupo tinha uma parte bem gerida e outra parte com deficiências de gestão. E quando entenderam, quando a crise chegou e provocou o abanar do edifício, e quando perceberam que tinham ali um problema, tentaram resolvê-lo, já foi tardiamente. Mas havia um plano. É um plano que, se continuasse, podia ter salvo o grupo. O problema é que não continuou. E esse plano e os detalhes desse plano nós podemos encontrá-lo no livro, na parte que diz respeito ao hat-trick e sim, numa perspectiva mais... Foi um plano e muito bem pedido.
foi uma avaliação que foi muito bem pedida pelo Banco de Portugal, até com instruções vindas do Banco Central Europeu, que foi entregue a uma consultora como a PricewaterhouseCoopers e que tirou aquelas conclusões. E as conclusões, nós ouvimos falar bastante desse hat-trick na Comissão de Inquérito e nas várias audições. É pouco conhecido, mas é muito falado. É muito falado, mas exatamente é pouco conhecido. Há duas dimensões neste hat-trick, que é a dimensão mais de curto prazo, ou seja, a fotografia que era tirada no momento em que o hat-trick era feito e com todas as dificuldades do Grupo Espírito Santo, mas havia uma fotografia de médio, longo prazo. As decisões foram tomadas com a fotografia atual apenas? Eu acho que não foi sequer entendido. O problema é que não foi entendido que a fotografia não foi atual. Eu acho que a questão não foi colocada aí. A questão foi colocada que a fotografia, no momento da decisão, era uma fotografia que, no fundo, pode ser traduzida em duas grandes realidades. Um conjunto de passivos muito significativos. Estamos a falar de um grupo com 400 empresas, com 40 mil colaboradores, com ativos que geriam ativos na casa dos 90 mil milhões de euros. Para falarmos que estamos a falar de um grupo claramente estruturante da economia portuguesa. Mas com um passivo... Bom, esses eram os ativos, mas tinham um passivo também muito elevado do lado não financeiro. Tinham um passivo extremamente elevado e, pior que isso, era um passivo de muito curto prazo. 80% da dívida era para pagar a menos de um ano. Ora, isto é terrível. Portanto, esta fotografia, em qualquer circunstância, obrigava a uma reestruturação. E essa reestruturação passaria não por uma negociação com os credores, porque os credores, como vimos, são milhares de credores. Não sei quantos, mas serão pelo menos alguns milhares de credores. Não é possível renegociar a dívida com estes milhares de credores. Portanto, a única hipótese é haver uma capitalização intercalar que permita que os ativos sejam vendidos, e era esse o plano, que os ativos fossem vendidos, não numa lógica de fire sale, portanto, de urgência, de vender baixo, etc., para cobrar, mas que permitisse para cumprir as obrigações sem haver quebra de confiança. Esse é o ponto importante. Não haver quebra de confiança. E aqui como não foi tomada a decisão, começou a haver quebra de confiança. O caso mais conhecido foi da PT. A PT, o default da PT é o caso mais conhecido. Não havia dinheiro para pagar a PT. Havia ativos, mas não havia dinheiro para pagar a PT. Portanto, havia aqui um mismatch, portanto, um desencontro entre ativos de longo prazo, médio e longo prazo, e passivo de muito curto prazo. Era este problema que deveria ter sido resolvido. E isso só se resolvia com a continuidade das operações e uma confiança em todo este processo. E foram estas duas realidades, a confiança em todo o processo e a continuidade das operações, que quebrou com as medidas que foram tomadas. José Poças Esteves, falava há pouco que já estava em marcha e a ser preparado um plano, no âmbito do hat-trick, um plano também para recuperar as empresas, vendas de ativos e conseguir de alguma forma começar a reduzir o passivo. Mas dá a sensação que esse plano... Mas não foi cumprido. Que esse plano não foi cumprido. Mas também dá a sensação que esse plano... Foi quebrado, não é? Foi quebrado. Mas que a própria preparação e início da implementação desse plano já acontece num momento de franca urgência. Urge perguntar como é que se chegou ali. Ou seja, este plano já devia estar eventualmente a ser implementado há 10 anos. Não era um plano para implementar no âmbito da crise. Essa é uma falha da gestão do Grupo BES. A família Espírito Santo, aí nesse aspecto, é a culpada e é a falha que tem que ser atribuída. Geriam bem um banco, geriam mal um grupo não financeiro. Esta é a culpa. Deixaram cair numa situação e quando tentaram recuperar a situação, já não foram a tempo e depois também não foram ajudados. E, portanto, na altura, quando precisaram de ajuda e pediram ajuda, essa ajuda não foi concedida e, portanto, provocou o colapso. Vamos aqui, antes de irmos à parte do Banco de Portugal e também do Governo, há outro aspecto que destaca no livro que tem a ver com o ring fencing. Ora, o ring fencing foi uma medida que, uma vez mais, na Comissão Parlamentar de Inquérito, foi, no fundo, a medida ex-libris do próprio Banco de Portugal. Exatamente. Para conseguir travar aquilo que seria uma sangria nos ativos do Grupo Espírito Santo. Mas até o ring fencing é questionado neste livro. É porque aí é que está não entender a realidade do que era o grupo. O grupo era um edifício conjunto, comum. Fazendo o que foi feito do ring fencing, portanto, tentando separar, provocou a pressão terrível. Perante aquela fotografia que eu disse do lado não financeiro, só havia uma solução. Não era possível, sem ajuda e sem tempo, não era possível salvar. E o ring fencing, em vez de ajudar,
Acelerou todo o processo de desconfiança. Depois juntou-se a isto questões como quesilhas familiares, criou um fator de desconfiança e uma bola de neve que provocou, e continuidade das operações, que provocou uma diminuição brusca do valor dos ativos, do valor patrimonial, das fugas de depósitos do banco, os defaults da PT e de outros, criaram uma situação de total desconfiança. Portanto, foi exatamente por não se entender que, estando a criar condições para destruir uma parte, que o edifício cairia todo na globalidade. E foi o que aconteceu. No fundo, a solução ou o antídoto para uma situação dessas seria que tivesse havido uma recapitalização com o dinheiro dos contribuintes daquilo que eram as necessidades. Eu não sei com o dinheiro dos contribuintes, essa era uma das hipóteses. O dinheiro da Troika acaba por estar associado também a reembolsos que o próprio Tesouro Português tem que fazer junto, mas não era a única solução, junto da Troika. Vamos já olhar para elas. Como é que se convence os portugueses e os contribuintes que financiar um grupo privado com dinheiro público, como é que isso pode ser encarado como uma boa ideia? Bom, foi isso que os Estados Unidos fizeram, foi isso que a França fez, foi isso que o Reino Unido fez. Foi, por exemplo, nós temos um caso muito concreto, ainda hoje tive a notícia quando vinha para cá, de que o dinheiro que o Governo colocou, o dinheiro público, repito, não era necessário, porque havia a hipótese de financiamento privado e de assessores privados. A estrutura de capital teria que reduzir, obviamente, e a família teria que perder o capital diluir que tinha. A sua posição. Agora, e teria que criar outros acionistas que o substituíssem. Podia ser dinheiro público, podia ser dinheiro da Troika, os famosos 12 mil milhões que existiam disponíveis para este tipo de situações, que podiam ter sido usados e não foram. Havia 6 mil milhões, no fundo, que mas, por exemplo, das ajudas os Estados Unidos o que fizeram olhar para cada caso, salvar cada caso, puseram dinheiro público e hoje já receberam dinheiro público e até com lucros. O PANIF, por exemplo, porque o PANIF era um banco com risco não sistémico e foi salvo exatamente desta maneira. Para não falar, por exemplo, no BPM, que eu creio que o trauma do BPM é que esteve por trás deste tipo de decisão. Mas, por exemplo, o Lloyds, ainda foi salvo por um português. Que hoje voltou a reembolsar. Foram colocados mais de 3 mil milhões de euros do erário público no 30. Mais de 30 mil milhões, Exatamente. 20 e qualquer coisa mil milhões de libras, e mais de metade desse dinheiro já regressou aos cofres do Estado. Peugeot, por exemplo, a Peugeot, perante o quadro de desemprego e a Peugeot sendo um centro estruturante da economia francesa, o governo colocou o dinheiro, salvou e já está a ter o retorno. No caso da GM nos Estados Unidos, isso aconteceu nos Estados Unidos. Foi exatamente isso que os Estados Unidos adotou, essa política. Então, o que é que salvar aquilo que havia para salvar e agora está a recuperar. Em Portugal, falta de coragem ou falta de confiança na capacidade do grupo? Eu creio que não se entendeu, eu acho que se privilegiou demasiado a lógica do sistema financeiro. O Banco de Portugal olhou para o sistema financeiro e o Governo, que aí devia ser o Governo, devia ter considerado a economia como um todo e que estávamos perante um centro estruturante da economia portuguesa. Não era só um banco do sistema financeiro, era um grupo económico de toda a economia portuguesa. Aliás, a economia portuguesa precisa e vai ter, porque, como dizemos, os conglomeраdos mistos são importantes para a economia portuguesa e eles vão continuar a aparecer, só que já não são portugueses. E esse é que é o nosso grande dor e que é apresentada. Porque nós precisamos de conglomerados mistos e eles vão surgir e estão a surgir na economia portuguesa. Só que já não são portugueses. Vamos às várias hipóteses que havia. Falava da questão dos investidores privados. Em alguma altura foi possível, ao longo do estudo que acabou por fazer, perceber se havia, de facto, investidores privados que tivessem resolvido o problema, porque o próprio Ricardo Salgado acaba por ir pedir ajuda ao Governo em reuniões com Paulo Portas, também com o Primeiro-Ministro. Afinal, havia ou não investidores privados? Vamos ver, os dados, nós procuramos ir buscar fontes primárias, portanto, fontes oficiais da OCDE, do Fundo Monetário Internacional, do BIS, do Banco de Portugal, dos balanços das empresas, dos relatórios de contas, relatórios de auditores, baseamos-nos muito em informação primária, fontes primárias, e foi essa a preocupação do estudo, fugir um pouco àquela espuma toda que havia sobre o caso, neste ano, depois, com a questão da comissão de inquérito, criou-se muita espuma, procuramos ir às fontes primárias.
Nesta componente, o que nós vimos foi algumas cartas trocadas entre o Banco de Portugal, e elas são públicas, e o grupo, no sentido de que haveria investidores interessados, e foram apresentados, etc. A 3 Points, por exemplo, a LLC, foi um dos casos que foi apresentado. O próprio Banco de Portugal aceita que tinham, mas que não era a altura oportuna. Portanto, houve ali um fator de tempos que foi muito importante também. Quem é que decidiu, o Banco de Portugal ou o Governo? Com que ideia é que ficou? Eu acho que tinha que ser uma decisão conjunta, o Governo não pode ter ficado isento. Isso ficou, é muito mau que um Governo, perante uma situação destas, eu não quero acreditar que o Governo, ao dizer que se coloca de fora, não tem consciência de que, perante o que está a dizer, perante as circunstâncias de ter o maior grupo económico nacional e dizer que se põe de fora dessa situação. Não pode. E, por mais liberal que seja, é o Governo de uma nação, não pode ignorar este tipo de situações reais e de economia real. Porque uma coisa é a economia financeira e outra coisa é a economia real. Não pode ignorar a economia real. Vamos ao papel do Banco de Portugal, já Poças Esteves. Foi reconduzido o Governador do Banco de Portugal, foi feita uma auditoria interna à própria atuação do Banco de Portugal. Em todo o caso BES, não conhecemos os resultados dessa auditoria interna, conhecemos algumas das recomendações que ficaram, mas essa auditoria e o papel do Banco de Portugal é que devia estar aqui também sob análise, se há uma base, de facto, para se reconduzir o rosto do regulador neste processo. Depois de concluir este livro, qual é a sua opinião? Vamos lá ver, eu sempre tive, e devo reconhecer isto, e quero afirmá-lo publicamente, uma elevada consideração pelo Dr. Carlos Costa. Antes de ser governador do Banco de Portugal e mesmo já depois do governador do Banco de Portugal. Eu acho que as circunstâncias determinaram também este tipo de situação. Porque se nós olharmos bem, o Dr. Carlos Costa, 8 dias antes de ter optado pela opção de resolução, defendia exatamente aquilo que nós estamos a dizer no livro. Que o banco era sólido, que o banco tinha soluções e se houvesse algum problema de capitalização, se fosse preciso, recorria-se ao dinheiro da Troika. Isto são afirmações públicas que estão no site da CMVM dias antes da resolução. O que é que me leva a pensar? Que a resolução foi uma resolução tomada porque era a única porta que foi possível ao Governador tomar perante o quadro e as circunstâncias que lhe foram colocadas. E quem é que precipitou as circunstâncias? Eu só acho que a porta foi fechada, só pode ter sido pelo Governo. Agora estou a especular sobre isso, não tenho dados para isso e portanto, não queria arriscar, mas só pode ter sido o Governo que criou essas condições. Não acredito que fosse um problema interno do próprio Banco de Portugal. E também é difícil aceitar que o Banco de Portugal, perante umas circunstâncias destas, não estivesse em articulação com o Governo. José Poças Esteves, muito obrigada. José Poças Esteves, com o livro da SAER sobre o caso BES, foi lançado esta semana e responsabiliza o Banco de Portugal e também o Governo pela decisão da resolução, apontando também algumas críticas à gestão do grupo, o caso BES, as lições em livro lançado esta semana.